Dando continuidade, teremos agora o futuro da economia do Brasil. Esse é o tema do nosso próximo painel, que começa agora e tem o patrocínio de BTG e JBS. Esse painel será mediado também pelo jornalista William Vac. William, seja bem-vindo ao nosso palco. Convido também para subir ao palco do Fórum Esfera 2024, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Wesley Batista, sócio da JIF. André Esteves, chairman no BTG Pactual. Dário Durigan, ministro em exercício do Ministério da Fazenda. Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. E Rubens Menin, presidente do Conselho de Administração e sócio fundador da MRV. Sejam todos muito bem-vindos. Peço por gentileza que se acomodem em direção às suas respectivas fotos no nosso painel. Pessoal, é o seguinte, ninguém quer falar primeiro. Boa tarde a todos, uma roda maravilhosa. Para não acontecer o que aconteceu no evento anterior, no segmento anterior, eu vou pedir a vocês que não aplaudam. Os aplausos são evidentemente manifestação de apreço pelo que foi dito, mas interrompem a conversa. Então, por favor, não aplaudam. Também não vale bater o pé no chão. Avisando aos participantes, tem uma regra aqui super rígida. Nós temos 30 minutos, já foram embora 15 segundos dos 40 minutos. Então, não tem um tempo para cada um, por favor. O tempo, todos vocês são mega treinados em serem objetivos diretos para que se estabeleça uma conversa. Primeiro eu vou dar, evidentemente, uma palavra inicial a cada um e depois a minha intenção é que haja uma conversa em relação ao tema central, que é de enorme relevância. Então, vocês viram que já foi organizado aqui a ordem, né? Tem o setor público primeiro, ali Ministério da Fazenda, tem Banco Central, BNDES, aí vem o setor privado, setor financeiro, setor agricultura e aí no caso engenharia, mídia não vale, né? Que nós dois estamos na mesma, né? Mídia não vale. Vamos começar então pelo Ministério da Fazenda. Semana passada o Ministério da Fazenda procedeu a uma intervenção no... Tudo bem, pessoal? Todo mundo quieto agora? Vamos lá. O Ministério da Fazenda procede à edição de uma medida provisória que conseguiu uma rara unanimidade. Conseguiu juntar os setores os mais diversos contra uma medida provisória, da qual se pede ao presidente do Congresso que a devolva, o que é um gesto duríssimo. Só aconteceu 5 vezes desde a redemocratização. Qual é a consideração que o Ministério da Fazenda está dando aos setores privados? Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, William. Obrigado pelo convite, João, Camila. Eu, inclusive, cheguei agora há pouco, não acompanhei desde cedo todos os debates, mas é importante responder uma pergunta que passei a semana respondendo e trago aqui a resposta para o William e policio com o tempo. Primeiro que é importante considerar o contexto. Essa medida provisória não está sendo editada de uma maneira isolada no tempo. A gente tem um projeto no Ministério da Fazenda, a gente tem defendido esse projeto desde o começo do governo. É preciso encontrar equilíbrio fiscal para que a gente tenha credibilidade no país e possa lançar as novas bases de desenvolvimento. O ano passado tivemos um trabalho intenso no Congresso, aprovamos mais de 10 leis com o Congresso Nacional, olhando em retrospectiva os outros governos, seja o governo Fernando Henrique, o próprio governo Lula, nos governos inteiros não foram aprovadas as medidas que nós aprovamos ano passado no Congresso. E essas medidas compuseram o orçamento, entraram no orçamento do fim do ano, último ato do Congresso, aprovar o orçamento de 24. Esse orçamento não tem segredo, ele tem equilíbrio fiscal. O orçamento trabalhado entre governo e Congresso em 23, para que a gente execute em 24, tem equilíbrio fiscal. Não tem segredo. 4 itens fugiam ao orçamento. 4 itens: o PERSE, a compensação judicial, a desoneração dos 17 setores e os benefícios dos municípios. Esses 4 temas foram endereçados na medida provisória 1202 do fim do ano. Para atacar o setor privado? Claro que não, ao contrário. Antes de olhar cada um dos setores,
O papel do Ministério da Fazenda é garantir que o país esteja robusto, esteja com as contas em ordem. E a gente faz isso, tem uma equipe hoje no Ministério da Fazenda, liderada pelo ministro Fernando Haddad, que não está brincando com o fiscal. E as pessoas às vezes não entendem isso. Nós editamos a medida provisória 1202, teve a mesma discussão de devolução da MP. Negociamos, resolvemos dois dos 4 temas. Os outros 2 temas, em conversa com o Congresso, a desoneração dos 17 setores e os municípios, o Congresso nos disse, não vai dar para avançar nesse tema. Sem nenhum tipo de relação pessoal, de ressentimento, entendendo o diálogo constitucional, fomos ao Supremo, buscando qual tese? Equilíbrio fiscal. Agora, quem é contra o equilíbrio fiscal precisa vir e falar sobre isso. O Supremo referendou o pedido da Fazenda, dizendo, se insiste com novos benefícios extra-orçamentários, que vão ter repercussão para a sociedade toda, é preciso compensação. E o Supremo deu 60 dias para que se mantivesse os benefícios e houvesse uma compensação. Do que a gente ouviu, das ideias em Brasília, nada compensava os benefícios. Nós apresentamos a ideia da compensação. Agora, veja, é simples, é fácil? Não é. Mas do ponto de vista do que a gente está vivendo, a quadra que a gente vive, nós não temos muitas opções. Ou a gente revê todos os benefícios e agora a gravação, e a gente fica com o orçamento aprovado com déficit zero, ou a gente mantém a oneração que está sendo feita para dar validade para os benefícios, ou se acha uma alternativa. Qual é a compensação para os 17 setores que custa 25 bi? Ou nós vamos abrir mão e dizer, não, o país que arque com 25 bi de déficit fiscal. Imagino que não seja uma boa notícia para o Banco Central. O Ministério da Fazenda vive de dar boas notícias para o Banco Central. Nós estamos com muito afinco perseguindo manter a robustez e a rigidez do primeiro setor nacional, que é o país. E é isso que está em jogo com essa medida provisória. Dario, a grande deixa para mim, que é as notícias que o Ministério da Fazenda dá ao Banco Central. Tem uma de agora, alteração de preços. Prezado cliente, comunicamos que na próxima terça-feira, dia 11 de junho de 2024, em adição à dinâmica habituais de repasses, nossos preços de gasolina, etanol e diesel serão reajustados em função do efeito imediato da MP 1227/24, que restringiu a compensação de créditos tributários e PIS/COFINS. Que notícia isso traz para a inflação, presidente do Banco Central? Bom, vou começar voltando um pouco antes de endereçar esse ponto. É que o que o Banco Central tenta fazer sempre é seguir a sua missão principal. E a missão principal do Banco Central é fazer a inflação convergir para a meta, que é uma meta determinada pelo governo, não é determinada pelo Banco Central, e o Banco Central concorda com essa meta. E a segunda é manter o equilíbrio, né, ou manter o sistema financeiro sólido. Então, essas são as 2 principais missões. Então, o que a gente faz é um trabalho técnico com uma certa modelagem, com, vamos dizer assim, um certo rito, para tentar fazer com que a inflação vá para a meta com o mínimo de custo para a sociedade possível. Então, às vezes a gente olha, né, o horizonte relevante, que é, se eu fizer uma coisa hoje em termos de política monetária, quanto tempo demora? E a gente tem uma forma de trabalhar. Então, às vezes as pessoas olham muito a inflação corrente. Mas se o Banco Central fizesse política monetária usando a inflação corrente, seria como dirigir um carro olhando o retrovisor, né? Você vai bater o carro. Então, como o sistema de metas, ele basicamente diz que a gente precisa fazer a meta convergir na frente dentro de um horizonte relevante, o horizonte relevante do que eu faço hoje, do que o Banco Central faz hoje entre 12 e 18 meses, é muito importante a gente entender esse trabalho de expectativa. Então, por exemplo, um ajuste de preço de gasolina que aconteça hoje, ele não está fora, ele está fora do horizonte relevante do Banco Central, então não tem muita coisa que eu possa fazer sobre isso. Inclusive, no governo passado, eu fui contra as desonerações em vários momentos, porque o que eu dizia, olha, se a gente faz uma desoneração hoje, a gente abaixa o preço hoje não faz parte do meu horizonte relevante, e aí eu tenho que aumentar o preço no ano que vem de novo, se for feito de uma forma artificial, se não for feito de uma forma que tenha como substituir isso. E aí, no final das contas, eu estou transferindo uma inflação presente para uma inflação futura,
onde no final das contas eu tenho o carregamento dessa inflação para frente, ou seja, eu faço com que no futuro ela não só seja o payback, ou seja, a reversão do presente, mas que ela cresça. Então, no final das contas, para a gente, o que importa é entender qual é a expectativa, o que o mercado entende que é a expectativa e como que isso vai se desenrolar na frente. Então, se for feito um ajuste, se tiver que ser feito um ajuste no preço de combustíveis, porque o preço lá fora está alto, ou porque tem um problema fiscal, porque precisa endereçar o fiscal, esse não é o problema principal do Banco Central. O problema principal do Banco Central é o seguinte: qual é o equilíbrio que eu vou ter no médio prazo? Eu fiz alguma coisa que me deu um equilíbrio no médio prazo, eu vou ter um equilíbrio das contas, eu vou ter um equilíbrio da expectativa de inflação na frente. Então, mais do que olhar simplesmente o número de curto prazo, e de novo, a desoneração foi um tema importante, porque ele baixou a inflação naquele momento, mas a gente sabia que ia voltar depois, né, porque não tinha espaço fiscal para ficar desonerando daquela forma. Então, para a gente, o importante é a sustentabilidade. A gente trabalha com um sistema de metas que trabalha com expectativa. As expectativas dos agentes econômicos são bem racionais, eles incorporam no preço quando a gente faz uma medida hoje que sabe que tem que voltar no futuro. Então, para a gente, o importante é essa estabilidade, não em si o que é feito no dia a dia, e é importante nessa estabilidade que a gente tenha uma percepção dos agentes que a dívida vai convergir em algum momento. Pode não convergir esse ano, pode ser no ano que vem, mas é importante ter uma convergência de dívida. Aloysio Mercadante, você tem uma posição extraordinariamente privilegiada para falar de investimento como fator de crescimento da economia. Se a gente olha hoje para a capacidade de investimento do setor público, ela é uma das mais reduzidas historicamente falando. E à medida em que a armadilha que o governo criou para si mesmo de ver os gastos obrigatórios comprimindo aquele espaço discricionário no orçamento, também, portanto, a capacidade de investimento, o que fizeram errado, Luiz? Olha, primeiro, o tema do nosso debate aqui, qual é o futuro da economia brasileira? Eu queria começar a dizer que é o futuro de ser uma grande nação. Esse país vai liberar a transição energética, a sustentabilidade, os extremos climáticos estão convocando o Brasil a ter um papel protagonista e decisivo. Esse país está voltando a ser um grande mercado de consumo de massa. O emprego cresceu, o desemprego caiu para 7,4%, o menor dos últimos 10 anos. Nós geramos 1.750.000 empregos, carteira de trabalho, o melhor resultado nos últimos 13 anos. A renda média da população cresceu em 12 meses, 6,1%, é um ritmo chinês de crescimento. O crédito, olha como é que ele está sorridente, voltou para pessoa física e pessoa jurídica, e nós reduzimos em 50 bilhões de reais, com desenrola o passivo e reduzindo a inadimplência, retomando as condições de reduzir o spread. A marca salarial é a mais alta de todos os tempos. André falando. Então, nós estamos num momento extremamente favorável. Agora, a gente nunca tropeça na vida na montanha, tropeça numa pedra. De repente, ele chega aqui, tem uma medida provisória que quem conhece Fernando Haddad, um homem público, de coragem, democrático, sabe que vai sentar na mesa para encontrar uma solução que mantenha o equilíbrio fiscal. Então, vamos virar para olhar mais além do imediato. Nós estamos na antivéspera de um encontro que vão ter os 700 maiores empresários do país, 300 lideranças de Estado, só da Arábia Saudita vem 20 ministros, vem chefe de governo, monarca, vem fundo soberano. Nós precisamos fazer um pacto aqui nesse encontro. O primeiro pacto que eu proponho é o seguinte: vamos parar de falar mal do Brasil e vamos levar a bandeira, vamos escolher o Brasil. Nós temos que passar para fora, escolha o Brasil. O único risco verdadeiro que o Brasil tem, o risco do Brasil é os caras virem para cá e não quererem mais ir embora. Então vamos chegar com um discurso otimista, positivo, construtivo, de diálogo institucional, para a gente conseguir atrair investimentos que são fundamentais para a gente enfrentar esse desafio. Agora, William, deixa eu falar o segundo ponto aqui que é decisivo. Nós não temos saída na mudança geopolítica que está aí se nós não tivermos parceria entre Estado e setor privado. É um equívoco achar que menos Estado, Estado mínimo, Estado, vai resolver. Não vai resolver. Olhem os Estados Unidos. Eles descobriram que a China está virando a maior economia do mundo, dependendo do critério já é, com subsídio, com incentivo, com parceria do Estado. Eles estão com 686 bilhões de dólares de subsídio não reembolsável ali na tabelinha que o Biden põe para dizer a política industrial dele. 686 bilhões de dólares.
A gente olha para a União Europeia, é a mesma coisa. Olha para a política comercial americana. Eles querem taxar a importação de automóveis em 100%. Estão taxando o aço em 25%. Microprocessadores, a taxação é absurda e não pode sair mais dos Estados Unidos. 2 fábricas de microprocessadores são 11 bilhões e 400 milhões de dólares de subsídio. Então, o que é que nós vamos fazer aqui no Brasil? Nós temos a mesma capacidade fiscal? Não, não temos. Ela é muito estreita, mas ela existe para a gente impulsionar setores estratégicos e, sobretudo, a transição para uma economia descarbonizada e verde. O que é que nós estamos fazendo para o investimento? O Fundo Clima foi uma solução que a DARV e a equipe conseguiu desenhar, que nós captamos 10 bilhões e 400 milhões de reais, a Fazenda está rediando, a taxa de juros é 6,15%. Então, venham com programas de descarbonização, que nós temos recursos para estimular e avançar. Nós conseguimos fazer a TR para a inovação, a demanda é muito forte e é decisiva, porque a economia do futuro é uma economia inovadora, é uma economia que precisa de inovação. Os projetos são espetaculares que estão chegando, digitalização e inovação no BNDES. Ontem nós captamos mais 10 bilhões de reais de crédito. Aprovamos a LCD, que é pequena, são 10 bilhões de reais, para a gente poder financiar investimentos para a indústria. E outra coisa, o BNDES hoje é a instituição pública, meu querido Bruno Dantas, que contribuiu decisivamente disso, pelo rigor do TCU, é a instituição mais transparente do setor público e, portanto, tudo que eu estou falando aqui é auditável. Tem 104 bilhões de reais de financiamento em 1 ano e 4 meses para a indústria brasileira, setor por setor, indústria por indústria, onde tem recursos diferenciados ou não. Na agricultura, nós temos 30% do Plano Safra. O BNDES aumentou em 92% os desembolsos nesse trimestre. Então, ou a gente começa a pensar grande, começa a ter um diálogo mais construtivo. Você vê, vou fazer um esforço tremendo, você construtivo aqui com o Roberto Campos hoje aqui, fazer uma parceria para ver se ele se sensibiliza também com o nosso esforço. Tenho certeza que vai se sensibilizar. Já mostrou isso no passado. Nós precisamos de uma parceria entre Fazenda e Banco Central, cada um dialogar mais, para a gente sair nesse momento que o Brasil vai chamar a atenção do planeta num outro patamar, trazendo mais investimento, mais parceria, mais desenvolvimento. Então, realmente, não vamos continuar tropeçando em pedra, coisas que aparecem no caminho, que tem que ser resolvida, mas com diálogo, com transparência, com bom senso, nós vamos virar essa página e podemos terminar esse ano de momento exuberante. O Brasil cresceu 2,9% no ano passado, vai crescer mais de 2% esse ano, e o negacionismo sanitário, ambiental e econômico está sendo derrotado. Porque algumas ideias do passado não estão mais em Washington, o consenso de Washington não está nem mais lá, muito menos na União Europeia, e para nos dizer a Ásia, que há muito tempo não está. Então, o Brasil tem que repactuar sua relação Estado e mercado. Nós não estamos aqui para disputar nem para divergir. Nós estamos aqui para construir uma agenda comum de desenvolvimento, de investimento e de crescimento. Esse é o sentimento, eu acho que esse é o espírito da esquerda. Última fala. Às vezes eu ia em algum lugar e falava, mas desce do palanque. Eu estou vendo agora que tem empresário que precisa descer do palanque, vamos botar a bola no chão e vamos começar a virar essa partida e mudar o ambiente no país. Eu acho que é um ótimo momento para a gente fazer esse pacto em defesa do Brasil, entrar essa semana no Copacabana Palace com um discurso unitário para escolha o Brasil. O único risco verdadeiramente você tem é querer não sair mais do Brasil. Aloysio, você me perdoe, é falta de cortesia. Porque outra coisa, eu combinei com o André, porque nós estamos no mesmo painel lá também. A gente foi quase a metade do nosso tempo e só a metade dos participantes falaram. É por isso, é a única razão. Nada é questão de mérito, é simplesmente o tempo. Me foi imposto. Eu não criei essa regra do jogo. André Esteves, o futuro da economia do Brasil passa pela questão fiscal? Passa, claro que sim. Primeiro, boa tarde a todos, um prazer, João, Camila, parabéns, esse evento aqui coroa o sucesso da criação da Esfera e, no fundo, o propósito, que é ampliar o diálogo entre o público e o privado, que por mais que haja divergência de opinião, William, o debate que nos faz achar a melhor conclusão. Então, a gente deve olhar esse tipo de debate, mesmo os mais calorosos, como algo que nos leva a uma posição comum que vai ser melhor da onde a gente estava. E só uma cola aqui, William. O João falou que o painel não tem limite aqui, a gente pode ficar debatendo. O limite é a fome da turma, né? Tá valendo, João? Tá valendo. Eu vou... Olha, não fui eu que criei a regra do jogo, que foi o João. Deu 40 de volta, tá bom, legal. Então vamos lá.
Primeiro, eu queria fazer um pouco o coro com o presidente Mercadante do bom momento do Brasil. A gente viveu aí 1 ou 2 semanas de deterioração das expectativas, mas eu quero voltar alguns anos, seja desse governo, do governo anterior, do governo que o precedeu. O Brasil, nos últimos 10 anos, foi o país mais reformista do mundo. E se hoje a gente está tendo, esse ano de 2024, vai ser o 4º ano seguido que o Brasil vai surpreender no crescimento. Eu acho, presidente, que o crescimento vai ser mais de 2,5%, não vai ser mais de 2%, vai ser um pouco mais ainda. E como o presidente falou, a gente está no all-time high da massa salarial brasileira, que é tão importante quanto o emprego, porque significa que a soma dos salários de todos nós, principalmente daqueles mais humildes, é o maior de todos os tempos. A gente nunca teve no emprego formal uma proporção tão grande de trabalhadores ganhando mais do que o salário mínimo. Então, essas são estatísticas, com todos os desafios que a gente tem pela frente, que nos devem trazer orgulho. Isso acontece por uma sequência de acertos. Claro que a gente tem frustrações, tem coisas que podiam ser feitas, fizemos menos do que podíamos, mas a gente fez uma reforma trabalhista muito importante. Reduziu na metade o volume de ações trabalhistas no Brasil. Teve um grande banco que saiu do Brasil, majoritariamente, há mais ou menos 10 anos atrás, porque ele tinha 2% da força de trabalho mundial no Brasil. E ele tinha 93% das ações trabalhistas mundiais no Brasil. Ora, não precisa ser um técnico ou um advogado trabalhista para concluir que tinha alguma coisa errada com a nossa estrutura. Então, a gente fez uma reforma trabalhista, fizemos uma reforma da Previdência, fizemos uma série de concessões, algumas privatizações importantes, fizemos a independência do Banco Central, profissionalizamos a governança daquelas estatais que são muito importantes. Está aqui o BNDES, que dá um show de transparência, de governança, tem um quadro técnico super qualificado, inclusive foi motivo de um abraço carinhoso que você me deu no último painel no ano passado aqui, o meu elogio que eu reitero ao quadro técnico do BNDES. A gente muitas vezes olha esses órgãos como jabuticabas. Nesse sentido, vários países têm banco de desenvolvimento. O Brasil tem um qualificado, enxuto, com nenhuma corrupção, técnico e pronto para suportar o desenvolvimento do Brasil, principalmente o crescimento do investimento. Então, nós fizemos uma série de acertos e continuamos fazendo. Eu acho que o secretário Dario fez um resumo do esforço, e aí eu quero tecer um elogio ao Ministério da Fazenda pela obstinação e de entregar um quadro fiscal equilibrado, o que não é simples, e principalmente pela compreensão de uma coisa muito básica, mas que às vezes a gente tende a achar que não existe, né? A gravidade é de cima para baixo. Se a gente soltar aqui esse microfone, ele vai cair no chão, né? Finanças públicas equilibradas significam juros de equilíbrio neutro baixos, ou mais baixos de onde eles estão. E acho que o Ministério da Fazenda compreendeu isso aqui de uma maneira muito clara e tem perseguido isso. Eu acho que, dito isso, o estresse dessas últimas semanas e eu acho que os discursos um pouco mais calorosos do lado empresarial também significam uma outra coisa importante. Afinal de contas, o mercado, né? Mercado somos todos nós. Mercado é a sociedade se expressando através dos preços. Está nos sinalizando que chegou um limite o aumento da carga tributária, né? De um jeito, de outro, nós estamos chegando lá. O que significa que, se a gente precisa chegar no equilíbrio fiscal, a gente precisa trabalhar também do lado da otimização dos nossos gastos. E, de novo, isso não significa que nós não vamos ter um BNDES atuante, que o Estado não tenha capacidade de investimento. Tem muito espaço para a gente resolver isso, tem enormes distorções no Brasil. Algumas delas, inclusive, estão sendo atacadas pela Fazenda. Então, acho que a gente, às vezes, tem que tirar um pouco a bola do debate político, do calor ideológico e simplesmente concentrar na racionalidade. Eu acho que o Brasil está muito melhor do que qualquer outro momento da história. Quando que a gente teve 100 bilhões de dólares de balanço comercial, 1% de déficit em conta pública, mais 300 de conta corrente, mais 350 bi de reserva, Banco Central independente, BNDES com a governança clara,
Nenhuma estatal grande desequilibrada, Banco do Brasil saudável, Petrobras saudável. Pô, nós estamos nos afogando no copo d'água, né? Estamos botando nariz dentro do copo e achando que estamos no meio do Oceano Pacífico. Nós não estamos. Agora, temos que entender quais são os limites e trabalhar com eles. E esse tipo de debate aqui só enriquece, nos leva a entender onde é que nós estamos e podemos chegar. Foi muito diplomática a sua expressão, otimização dos gastos, em vez de falar corte de gastos, mas sempre no debate, como você está dizendo, experiente como você é também, o estilo é tão importante quase quanto o mérito. A gente tem uma tradição, né, que todo ano você me entrevista na nossa conferência, e é uma entrevista, sabe, Bruno, que é assim, real, ou seja, eu entro, já levo uma toalha branca, um sabonete de eucalipto e tal, porque é uma sauna de, assim, 1 hora com o William, e eu consigo me sair bem, então aqui eu estou muito tranquilo. Não. Eu queria trazer um ponto que você levantou, André, que me parece que quando a gente está querendo examinar o futuro da economia brasileira, alguns dos aspectos foram levantados, entre eles a questão da inflação, entre eles a questão do investimento, a capacidade, as oportunidades que o país tem, que foi ao que o Aloysio se referiu bastante, o esforço do Ministério da Fazenda, o que o secretário Dario também estava se referindo. Agora, há um ponto do qual a gente não escapa quando a gente olha para o futuro da economia brasileira, e é o juro real. Rubens Menin. Pois é. Bom, boa tarde a todos. João e Camila, nada mais oportuno que esse evento de hoje. A esfera mais uma vez brilhando. Parabéns para vocês aí. Pessoal, falar depois dessa tudo é muito fácil, né? Falar o que tinha que falar. Mas realmente, viu, William, esse ponto é preocupante. Eu queria falar um pouco de causa e consequência. Vou falar primeiro das consequências, depois a gente fala das causas. Eu não sei se está presente, eu sou fã do Banco Central Independente, e tem que ser assim, não tem dúvida. É muito difícil esse momento que nós estamos vivendo no mundo. O grau de incerteza é muito grande. E o que eu tenho notado, nós estamos aqui falando do privado, né? Importante esse debate público-privado, é que as empresas, eu diria que os juros é necessário, é igual a quimioterapia, né? Para curar uma doença. Mas tem uma dose que é a dose ideal. A gente não pode errar nem para menos nem para mais. Se a gente errar para mais, mata o paciente. Se errar para menos, não cura. Isso é extremamente delicado, sua missão não é fácil. Mas o que aconteceu, que eu vejo, é que, eu vou dar um exemplo muito simples de um time de futebol, do Atlético Mineiro, que é o nosso time. Nós fizemos um planejamento em 2019. E em 2019 nós vivíamos aquele mundo de rosas, né? Taxa de 2% ao ano, coisa boa, né? E a inflação estava morta. Tem um planejamento maravilhoso para o Atlético. Hoje nós prefizemos o planejamento. O nosso EBITDA, quer dizer, um clube de futebol de EBITDA, é muito bom, né? Nessa indústria do futebol que não é boa. Mas o nosso EBITDA, ele está indo para o ralo. Fizemos um esforço grande de 19 até 24, mas o que me preocupa é de 24 para frente. Eu acho muito desafiador a gente passar mais 3 anos com juros dessa altura. Muito desafiador para a economia. Economia, gente, eu acredito em tudo que o presidente, o ministro Mercadante falou. Todo mundo que está aqui acha que o Brasil vai dar certo, não tem dúvida, é uma potência, já vai ser, isso é indiscutível. E outra coisa, ministro, não podemos falar mal do Brasil. O brasileiro está com essa mania, não podemos fazer isso. É uma vergonha a gente fazer. É forte patriotismo em falar mal do Brasil, principalmente lá fora, né? Mas não é possível. Eu não consigo entender. Isso é muito novo, essa política monetária. A meta tem, sei lá quantos anos que a meta de inflação existe. A gente vai saber depois o que isso pode causar para o paciente. Eu estou vendo esses juros de, sei lá, 6% real como um desafio. Porque tem lá os Estados Unidos com 5 e tanto, com a inflação de 2%, 3%, que já é muito para o padrão americano. Então o Brasil é um caso à parte, com juros real altíssimo. Isso é surpreendente, porque nós temos uma balança comercial superavitária, feito o André falou, se não me engano. Uma reserva de 300 e tantos bilhões de dólares, que nunca antes tivemos, né? A economia real está funcionando, viu, gente? Até que nós estamos crescendo, qualquer setor, dele está funcionando, financeiro, indústria, construção, está funcionando bem. Nós não estamos em recessão, está até crescendo, né? Não estamos em recessão. Agora, pessoal, é muito preocupante
longe de fazer uma crítica para o juros, viu, presidente? Não estou fazendo, sinceramente não estou. Estou querendo mostrar a preocupação que eu tenho hoje com o seio da sociedade nesse trabalho, isso é indiscutível, da equipe, igual o André falou, graças a Deus o Brasil tem uma equipe muito boa em vários, entre o Banco Central, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem gente muito boa, né? Isso não tem dúvida. Agora, pessoal, quanto tempo nós vamos aguentar um juros real de 6%? Acho que não aguenta muito mais, não. Isso é preocupante. O investimento acaba, a taxa de investimento fica baixa. As empresas não conseguem investir. Então, isso nós temos que discutir. Eu acho que talvez seja a discussão mais importante que nós temos que ter no Brasil hoje, é juros real por quanto tempo. Agora, voltando, com todo respeito, presidente, eu não estou aqui longe de fazer nenhum demérito do seu trabalho. Agora, a causa. Aí todo mundo falou que tinha que ser falado, nós precisamos do equilíbrio fiscal. Isso não tem dúvida que precisamos. E, eu penso, o secretário Dari falou isso aqui, o Ministério da Fazenda tem a obrigação de lutar pelo equilíbrio fiscal, não vamos funcionar se isso não acabar. E também, pegando uma fala aqui no André, mas a carga tributária chegou no limite. Nós não temos como mais fazer mágica. Essa medida aí já foi um pouquinho vamos dizer assim, num momento um pouco difícil, que as empresas estão realmente no limite da carga tributária, as pessoas físicas estão no limite da carga tributária. Agora, o que me impressiona é o seguinte, nós temos aí uma briga, e todos querem a mesma coisa, mas os três poderes não se conversam da forma adequada, o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário. Se a gente não fizer um consenso, como fazer, vamos chamar assim, esse pacote tributário, vamos chamar dessa forma, para realmente reduzir. Porque hoje alguém falou mais cedo no painel aqui, dos direitos adquiridos, é complicado, não é fácil, né? O Brasil é um Estado de Direito, uma democracia, mas é um emaranhado de leis, a nossa Constituição é muito complexa. Então, mudar isso não é fácil, pessoal. Então, eu acho que a grande discussão que a gente tem que ter, temos que o Fernando Haddad está realmente fazendo um belo trabalho, buscando de forma assertiva esse equilíbrio fiscal que todos nós queremos. Agora, precisamos pensar que nós estamos no limite, não podemos fazer mais esforço. Então, como fazer que os três poderes têm que trabalhar de forma com união para podermos lutar para como baixar esses custos e melhorar a eficiência. E o Banco Central, com certeza, vai ter a sabedoria, e eu sei que tem, para sentir o que vai ser, que uma das funções do Banco Central é também tomar conta da nossa economia, para que ela fique sempre robusta, e além da meta da inflação e do equilíbrio do sistema financeiro. E a gente vai ter que ter essa economia aí funcionando, ela vai ter que estar funcionando, e eu não sei, vou insistir nisso, eu sou 100% favorável ao Banco Central independente, fora de dúvida, mas eu não sei até que ponto que nós vamos aguentar essa quimioterapia pesada, com todo respeito do presidente. Roberto. O trabalho é muito bom. Não, eu gostaria só de falar, porque a primeira parte eu estava só respondendo a sua pergunta, né? Então, eu acho que a gente não pode confundir causa e consequência. Hoje, se você for no mercado financeiro, tem um título que o Tesouro emite, uma NTNB, que paga juros real. Se a gente olhar 2055, o preço de ontem fechou a 6,30, mais ou menos. Isso não é o Banco Central que faz, isso é o Tesouro que emite um título e emite a esse preço, 6,30, porque é o preço que as pessoas estão dispostas a financiar o governo, né? Então, o juros real de 6% é muito alto, mas a gente tem hoje um instrumento que diz que os juros que o governo financia a sua dívida entre hoje e 2055 é uma média de 6,30. Isso não tem nada a ver com o Banco Central. O Banco Central não tem capacidade de determinar esses juros longos. Então, a gente precisa entender que a gente tem um tema de causa e consequência. E que o Banco Central faz é determina a taxa de um dia. E se a gente determinar a taxa de um dia de tal forma que não tenha credibilidade, o que vai acontecer com esse juro real longo? Vai subir ou vai cair? Vai subir. E a gente já teve essa experiência no passado, já vivemos isso. Então, a Selic não determina o prêmio de risco longo. O trabalho da Selic feito com credibilidade, quando as pessoas entendem que o trabalho está sendo feito de forma autônoma e com credibilidade, faz com que a taxa de juros real longa caia. Quais foram os momentos na história do Brasil que a gente teve taxa de juros real longa caindo? Foram exatamente nos momentos onde as pessoas entenderam que tinha uma credibilidade na política econômica. Quando a gente entrou com o teto de gastos, caiu. Quando veio o arcabouço, caiu. Então, o que a gente precisa entender é que não adianta confundir causa e consequências. Os juros,
Ele não é a causa, ele é a consequência. Se fosse causa, era ótimo, era só cair os juros e a gente estava todo mundo aqui feliz. E, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. E um outro tema é que o Banco Central tem uma meta que é determinada pelo governo. E a gente tem um instrumento para perseguir essa meta, que é os juros. A gente trabalha com o princípio da separação. Os juros é para a política monetária, o câmbio é flutuante e as medidas macroprudenciais são para sanar problemas de sistema financeiro. Então, a gente tem uma meta. A gente vai entregar a inflação, quando a gente olha 4 anos acumulado, mais baixa dos últimos tempos. Isso é um ganho. Porque o que acontece quando a inflação sobe, às vezes os empresários não sentem tanto, às vezes os bancos não sentem tanto, mas eu garanto para vocês que a população de baixo sente e sente muito. E se a gente olhar os últimos artigos que foram escritos nos jornais, se a gente olhar os últimos estudos de desenvolvimento e estudos de equilíbrio social, mostram que a inflação alta é o que causa o maior desequilíbrio social. A gente tem experimentos aí recentes, inclusive teve um trabalho que foi feito recente sobre isso, do Banco Mundial, do FMI, recomendo a leitura. Então, só voltando ao ponto de que, é óbvio, a gente gostaria de ter a taxa de juros mais baixa possível. Agora, a nossa taxa de juros estrutural é alta. Então, só para terminar, quando a gente pega a taxa de juros real, vamos imaginar que a taxa de juros real é de 6,5%. Mas o que importa para a política monetária não é a taxa de juros real em si, é a taxa de juros real contra a taxa de juros real neutra. O que é a taxa neutra? É aquela taxa que nem causa inflação e nem desinflação. Se a minha taxa de juros real neutra fosse baixa, eu viveria com uma taxa de juros real mais baixa também. Só que, por exemplo, a gente compara muito com o Chile. A taxa de juros real neutra no Chile é 1,5%, 2%. A no Brasil é 4,5%, 5%. Agora o mercado está, inclusive, revisando para cima. Então, a gente precisa entender que a gente precisa combater a causa. Por que o juros estrutural neutro é tão alto? Tem várias causas por trás disso. Uma delas é fiscal, mas tem várias outras. Então, é preciso a gente entender isso, porque senão a gente fica querendo combater a consequência. E a gente precisa atacar a causa do problema. Obrigado. O André sinalizou, o Dario também, o Aloysio também, mas o Wesley ainda não falou. Eu queria, antes de passar a palavra ao Wesley, pedindo que você leve em consideração o que foi dito até agora aqui também, Wesley, basicamente em relação ao seguinte: se o tema disso daqui é o futuro da economia brasileira, você depende disso diretamente, de entender o que vai acontecer com ela, o que você entende que vai acontecer com ela quando você é surpreendido por mexidas do sistema tributário? Bom, primeiro, boa tarde. João, Aninha, Camila, parabéns. Obrigado pelo convite de estar aqui. Depois de todos terem falado aqui, William, assim, eu vou me juntar ao coro aí, um pouco de cada um, do Mercadante, do André e do Menin, sobre falar bem ou falar mal do Brasil. Eu vou te falar uma coisa, nós operamos em mais de 25 países. Quando eu falo operamos, não é vendemos produtos, nós temos fábricas, indústrias, onde tem os mesmos problemas que nós temos aqui no Brasil. Onde você tem uma indústria, você tem gente trabalhando, você tem questões ambientais, você tem relação com o produtor, com a sociedade e assim por diante. Não tem um lugar desses 25 países que a gente vê tanto autoflagelo como a gente assiste aqui no Brasil. E aí eu estou falando como sociedade, a sociedade inteira. Nós temos muita coisa boa e a gente ouve pouco das coisas boas. Então, assim, nós temos instituições no Brasil que deveriam ser motivo de orgulho nacional, que muitas vezes não é reconhecida. Nós temos nós temos um sistema financeiro, vou falar aqui, o André falar perto do especialista, mas nós temos um sistema financeiro que provavelmente é um dos sistemas financeiros mais modernos do mundo. Então, assim, voltando ao tema do futuro da economia do Brasil, William, assim, nós somos otimistas com o futuro da economia do Brasil. E eu acho que os números falam por si só, né? Eu acho que a gente ficar falando aqui, como o Mercadante falou, a menor taxa de desemprego, 3, 4 anos, como o André falou, o Brasil cresce acima do que o mercado previa, né? Todos nós estamos investindo, estamos fazendo planos. Então, assim,
O Brasil, por si só, tem um futuro promissor, por si só, como país. Né? Eu tenho falado, assim, quando a gente olha, nós olhamos muito isso, quando você olha, você fala assim, poxa, onde é que eu vou investir? Né? Onde é que eu vou montar fábrica nova? Onde é que eu vou construir um negócio novo? É muito pouco lugar que você acha que tem a mesma atratividade que o Brasil tem. São poucos lugares, não são muitos lugares. Então, assim, nós estamos otimistas, eu acho que tem muita coisa boa. Problema não vai acabar nunca. Discussões. O importante é o lado público, o lado privado está sempre aberto a estar discutindo. E todo mundo quer o bem do país. Ninguém quer um país, nem o setor privado e nem o governo quer um país com déficit em contas públicas. Agora, tem que estar aberto a dialogar, aí o problema vai existir, não vai acabar. Dito isso, o agronegócio brasileiro cresceu 11% no trimestre passado. Então, se nós vier aqui e falar que nós não estamos otimistas, não reflete a realidade quando você tem um agronegócio brasileiro que é crescendo 11%. E vai continuar crescendo. Eu tenho falado muito, como nós temos muita fábrica no interior do país, às vezes a gente fica muito, né, aqui em São Paulo, escritório corporativo tal, a gente não faz a noção do que esse país está produzindo Brasil afora. É um negócio impressionante. Eu vou em plantas nossas, que às vezes fiquei muito tempo sem ir, é uma revolução. Você chega lá, cidades. Eu tive em Primavera do Leste recentemente, fazia muito tempo que eu não ia à Primavera. É um negócio de maluco. Você está só se empolgando, eu estou tirando o copo aqui. Então, assim, é um negócio de maluco. A cidade, o movimento, a quantidade de caminhão, e o povo está trabalhando, o povo está produzindo. A realidade é essa, sabe? E o Brasil vai embora, e problema nós temos, mas desde que esteja aberto a estar sempre dialogando e discutindo, os problemas vão ser resolvidos e o Brasil está no caminho certo, e é isso. E temos que falar bem do Brasil, temos que falar bem. Por exemplo, eu vou tocar num tema aqui sensível a nós. Por exemplo, questão ambiental. É o negócio mais impressionante do mundo. Eu fico triste de ver nós mostrar o Brasil como assim, com a cara tão feia como pelo amor de Deus, não tem lugar nenhum no mundo, talvez, que faça como o Brasil faz na questão ambiental. Aí, por exemplo, eu olho os produtores brasileiros, fica parecendo que o produtor brasileiro é um desmatador. Não é. O produtor brasileiro, 98, 90 e tantos % dele é sério, é trabalhador, é gente do bem, que quer o bem do Brasil. Tem problema? Tem. Mas nós mostramos... Wesley, eu sou chato. O problema da minoria, já encerro, nós mostramos o problema da minoria e fica parecendo que esse é o Brasil que nós temos. Eu sou chato aqui, sou obrigado a segurar o tempo. Não tem nada a ver com o mérito do que você está dizendo, pelo amor de Deus. É só o famoso time. Só porque o João liberou, William, aí nós vamos focando. Mas vocês já comeram quase tudo que ele liberou. Vai liberar de novo, João? Uma loucura. Não, esse ano não vai ter almoço se liberar de novo. Vai sair todo mundo aqui bravo com o João. Eu tenho pela ordem o André, o Dario, o Aloysio me pedindo a palavra. Vocês são aspectos diversos, porque senão eu vou sugerir uma linha. A linha é a seguinte, que vocês já abordaram. Você, por exemplo, se referiu à questão onde é que está o juro neutro, a respeito do qual o Roberto acabou de falar. Roberto situa o juro neutro lá em cima. Você se referiu a essa questão. Há uma outra questão a qual o Aloysio abordou, não tangencialmente, mas em vários momentos do que ele falou até aqui, que é o nosso PIB potencial. Ele tem descido. Então, como que a gente combina essas duas coisas, a capacidade de crescimento do país em função dos vários fatores, com o que já foi dito aqui por vários, com juro real alto, que pega no pé de quem tem que tomar decisões de investimento, com a nossa reconhecida baixa capacidade de poupança e com o que o Samuel Pessoa disse aqui, antes de vocês ocuparem os lugares, que é grave. Ele está dando um panorama geral do país, e é dele que a gente fala quando a gente está pensando no futuro, que estabelece o seguinte dilema. Há um ponto no qual o peso da carga tributária é tal
que ele começa realmente a tornar muito mais difícil o crescimento, portanto, o futuro, André? Olha, primeiro, eu vou novamente fazer uma análise um pouco mais histórica. Há muitos anos, quando eu comecei minha carreira no setor financeiro, então o Aloysio já era um economista famoso na época, o juro real, uma debênture no mercado, ali início dos anos 90, era um mercado máximo de 2 anos. Tinha um mercado de debêntures de leasing de bancos e tal, cujo crédito era um crédito de primeira linha. E o juro era inflação mais entre 25% e 30%. Eu vou repetir, porque parece que não existiu isso, mas existiu esse Brasil. O Roberto já estava por aí também. Era inflação mais GPM mais 25% a 30%. E era GPM porque ninguém confiava no índice calculado pelo governo. Nós tivemos que adotar um índice calculado por uma instituição privada, que era a Fundação Getúlio Vargas. Então, por isso era assim, e por prazo de 2 anos. A gente parece que não viveu esse Brasil. Passam-se uma década e meia, o Tesouro volta a lançar as NTNBs, que são os papéis públicos indexados à inflação. Os primeiros lançamentos de NTNB são na faixa de 12% a 14% mais IPCA. Por 5 e 10 anos, a gente conseguiu alongar os prazos e sair daqueles juros escorchantes para algo menos escorchante. Mas já confiávamos no índice de governo, porque nenhum governo considerava que ia mexer mais no índice de inflação. A sociedade não aceitava mais isso, né? Passam-se mais uma década e meia e nós estamos nesse momento de pico de política monetária, ou no momento de juros Selic altos. E o juro realmente de longo prazo tem uma certa desancorada, está tradando ali um pouco acima de 6%, nas mesmas NTNBs, dessa vez emitidas para 2060, né? Nem 55, já temos NTNB de 2060. E, de fato, elas estão um pouco acima daquilo que operava 2, 3 anos atrás, que era alguma coisa em torno de 4 e tal. Mas a gente não pode esquecer que nós saímos desse mundo. E nós saímos desse mundo acertando mais do que errando. Não significa que a gente não errou, não significa que a gente fez tudo que podia fazer, mas a gente fez mais acertos do que erros. Senão a gente estava naquele mundo dos anos 90. Né? Nós estabilizamos a inflação, depois nós estabilizamos a balança de pagamentos, e agora temos o debate fiscal. E a melhor coisa sobre o debate fiscal é que ele está sobre a mesa. É que nós estamos discutindo. Não existe, o melhor problema é sempre aquele que está sobre a mesa. E nesse momento a sociedade decidiu debater isso. A sociedade decidiu debater a inflação. Deu 2 vitórias acachapantes para aquele grupo político que defendeu o fim da inflação. Depois a sociedade decidiu que a gente tinha que ter políticas inclusivas, sociais e tal, deu vitória para isso. A sociedade não abriu mão da estabilidade econômica e nem abrirá. E essa grande tendência que nós aqui, pela nossa geração, temos sido privilegiados, observadores, de uma certa maneira até protagonistas, ela de maneira nenhuma é negativa, ela é altamente positiva. Ainda bem que nós estamos discutindo como é que o juros de 6 vai virar 3 ou 4. Esse debate ele é muito mais rico do que qualquer outro momento da nossa história. E ele não vai acontecer se a gente achar que a solução para isso é um artificialismo. É a gente ir lá e chegar para o Banco Central, olha, vamos apenas reduzir os juros, porque afinal a gente quer chegar em 2, 3 ou 4. Isso não vai acontecer assim. Pelo contrário, se o artificialismo vier, o juro de 6 vai voltar para 7, para 8, dependendo do tamanho da bobagem, pode ser até pior do que isso. Então, não existe outro caminho, é como a gente construiu, eu vejo aqui vários empresários, colegas, clientes, amigos, 2 grandes aqui do meu lado, a gente constrói as nossas empresas acertando todo dia, apertando parafuso todo dia, subindo um degrau depois do outro todo dia. Isso que funciona para as nossas empresas, funciona para o nosso país. O Aloysio chega lá com esse discurso no BNDES, teve uma alternância de poder, foi civilizado lá dentro do BNDES, não teve nenhum cavalo de pau. Claro, cada grupo político eleito dá a sua marca e deve dar a sua marca. Mas a gente tem que entender que a nação, os políticos vão e vêm, os grupos entram e saem de moda,
Agora, a sociedade continua, ela evolui, ela é aberta e ela age. E eu acho que a gente está indo numa direção que é positiva, temos todas as ferramentas para isso, agora não existe artificialismo. Então, temos que seguir aquilo que funciona. E está aí as experiências, tem o que não funciona e o que funciona. Se a gente seguir esse caminho, a gente vai estar num ambiente melhor. A sociedade hoje clama por equilíbrio fiscal e entendeu que o papel do governo é essencial na formação dos juros, só o governo ainda não, Darinho? Veja, eu acho que o que nós ouvimos aqui, William, começando por mim e de todos, é um otimismo e bons resultados refletindo os dados. Talvez as suas perguntas tenham sido mais duras do que as respostas, tentando que as pessoas criticassem a medida provisória. É o meu papel profissional. Certo. Não, eu estou reconhecendo. E o que eu estou dizendo é o seguinte, é preciso compreender que essa medida provisória, eu entendo que ela é dura e nós estamos amplamente abertos a discutir com o setor, com o Congresso, mas ela não é algo isolado, ela é um componente de um projeto de equilíbrio fiscal, que é o que todo mundo está dizendo. Precisamos de juros mais baixos, não adianta fazer na marra, tem que ter um compromisso fiscal. É um compromisso que o país precisa para o futuro? Qual que é o projeto de país que o ministro Fernando Haddad tem defendido? Credibilidade, é um país que não vai fazer o que foi feito em 22, nós vamos organizar a casa sem embarrigar precatório, sem lesar estados e municípios, estamos acertando a casa, pagando a conta. A carga tributária do Brasil chegou a 20% do PIB em 2010. Em 2022 ela foi a 17% do PIB. Esse ano ela está indo a 18,5% do PIB. Então veja, houve muita perda de arrecadação com uma série de benefícios que saíram do controle. O que o governo está propondo é, de um lado, fazer a recomposição fiscal pela receita e o que nós precisamos fazer, e eu tenho dito isso publicamente, fazer o controle de gasto de outro lado. E eu já toco nesse tema. Tendo credibilidade fiscal, a gente organiza a nossa economia do ponto de vista macro e consegue buscar um novo padrão de desenvolvimento, que é o padrão de desenvolvimento sustentável, com inclusão digital, porque esse é o nosso futuro, com integração, com o mercado liderando, com integração com o governo sendo inteligente na sua regulação, nos incentivos que gera o mercado. As debêntures de infraestrutura, as debêntures incentivadas, que agora foram relançadas, elas têm tido um apelo muito grande no mercado. Então, é um exemplo bem sucedido. A gente vai ter o mercado de carbono, que é outro exemplo bem sucedido. Taxonomia verde, outro exemplo bem sucedido. E por aí vai. Veja que isso aqui não é uma intervenção do Estado sem uma pactuação mínima hoje entre os três poderes. Os três poderes concordam com isso. Nós estamos trabalhando nesse diálogo sobre um futuro sustentável que permita crescimento, geração de emprego com os três poderes. E é por aí que nós vamos encontrar um alinhamento político no Brasil. Então, eu queria reforçar aqui, tem um detalhe que isso está fugindo do debate, eu preciso usar meu tempo para reforçar. O orçamento foi equilibrado no fim do ano passado. O presidente Lula vetou os benefícios, nós editamos medida provisória para corrigir os benefícios e não conseguimos terminar com os benefícios extra-orçamentários. O nosso esforço é um só, equilibrar o orçamento. Nós temos dito isso. É preciso ser feito dessa forma? Estamos abertos a discutir. Quais as alternativas a isso? Então, é muito importante não perder de vista. Muita gente tem dito, tem que ir para a linha da revisão de gasto ou do corte de gasto, como o William tratou, para compensar os benefícios. Isso, tecnicamente, para compensar os benefícios tributários dados a milhares de municípios e milhares de empresas dos 17 setores, não é possível fazer corte de gasto para compensar essa medida. Eu não estou negando a importância do corte de gasto, evidentemente a gente precisa discutir isso. Mas não é possível. A gente está, de novo, para que a gente pondere a crítica sobre a medida provisória. Nós estamos numa quadra da negociação, em que não é possível falar, vamos fazer corte de gasto para compensar, porque não é, e o orçamento está equilibrado. Essas medidas estão fora do orçamento. Qual o papel de uma empresa quando acontece isso? Qual o papel do governo, que é o principal setor? Equilibrar suas contas, apontar o que está fora do planejado. Não dá para correr fazer o que está fora do orçamento, porque nós vamos comprometer tudo o que está dentro do orçamento. Então, dentro do debate democrático, nós estamos abertos a isso, nós vamos perseguir o equilíbrio fiscal. Porque só com o equilíbrio fiscal, como disse aqui o Roberto, como disse o André, é que a gente vai conseguir pensar no futuro, na linha do que o Mercadante trouxe. Então, é preciso mitigar a crítica que tem sido feita à medida provisória. Eu não estava aqui cedo, vi que teve
críticas a isso, mas é a crítica que é isolada, ela perde de vista esse momento histórico em que se está buscando equilíbrio fiscal, em nome do país, do principal setor. Se a gente não tem conta em ordem, se a gente abre mão dessa compensação dos benefícios fiscais, é juros descontrolado, não por conta do Banco Central, é inflação descontrolada, é uma série de problemas. O que nós estamos fazendo é em benefício do país, e isso não pode ser perdido de vista. Dario, eu não sou participante do debate. A única coisa que eu posso dizer é que boa parte da crítica não se refere às questões técnicas ou de mérito, mas a articulação, ou melhor dito, a completa falta de articulação, ao surpreender os departamentos financeiros de empresas importantíssimas de uma hora para outra, sem falar com os presidentes das casas legislativas. Eu não estou entrando na questão de mérito. Aloysio. Deixa eu reforçar um pouco algumas coisas que eu disse, que eu queria dar materialidade. Por exemplo, o banco, nós fomos 3 vezes para o Rio Grande do Sul, primeiro uma grande seca, depois o primeiro impacto das chuvas, que foi muito forte em setembro do ano passado, e agora foram devastadores. Nós fizemos o standstill, suspendemos todo o pagamento de juros e principal por um ano e jogamos a dívida para o final do período. Vamos entrar terça-feira com uma linha de 15 bilhões de reais, que a Fazenda viabilizou com subsídio, porque você imagina o seguinte, o sujeito tem a dívida velha para pagar. Uma parte perdeu o estoque de mercadoria, o outro perdeu a máquina, o outro perdeu o estoque, a máquina e o prédio, o outro perdeu o estoque, a máquina e o prédio, o imóvel já não vale mais nada. Ele tem uma folha de pagamento para pagar, ele tem passivo judicial a partir de agora. Nós vamos dar uma linha que vai ser uma construção difícil, porque como é que você tem garantia numa situação como essa? O que é o rate da empresa? Como é que você reconstrói? Você dá uma linha de capital de giro, ele vai comprar os insumos, mas o fornecedor vai exigir que pague aquele que foi perdido? Pergunta o seguinte, o mercado vai resolver isso sozinho? Não vai. Precisa do Estado. É indispensável o Estado. E os extremos climáticos estão se acentuando e são cada vez mais frequentes e fortes. Mas não é só no extremo climático, é também na prevenção. Nós vamos fazer um seminário dia 18 no BNDES, nós estamos trazendo o especialista que desenvolveu o modelo da cidade esponja. Vamos discutir Fukushima, vamos discutir as grandes crises ambientais para ver como é que faz a adaptação e a mitigação para a reconstrução de um território impactado como aquele. E nós temos que resgatar as empresas para poder gerar emprego, para reconstruir a vida das pessoas. Não é só a emergência. Bom, em meio a isso, o pessoal corta gasto, corta gasto, corta gasto. Lógico que tem que cortar gasto. Acabou de cortar 6 bilhões de reais. Cortou gasto do Exército, que está lá na linha de frente no Rio Grande do Sul. Cortou verba da Polícia Federal. E aqui vem cobrar que ela tem que estar na fronteira protegendo contra a droga e o crime e nos grandes centros urbanos. E ainda tem o G20, ela tem que fazer a segurança do G20. E tem que combater o crime organizado na Amazônia. Nós estamos fazendo, por exemplo, com o Fundo Amazônia, nós vamos fazer, junto com o ministro Lewandowski, um projeto de parceria, 318 milhões para a Polícia Federal montar o centro de inteligência e atuar. Mas eu estou tentando dizer que a complexidade, porque mesmo no Banco Central, não, precisa cortar gasto, mas quando bate dentro, não, vamos criar uma autonomia para poder garantir o orçamento e o financeiro, porque eu não aguento 5 anos de arroxo, os servidores do banco estão com 53 anos de idade, é impossível uma instituição de qualidade como é o Banco Central funcionar sem recursos. Agora, isso não é só o Banco Central. Nós estamos enfrentando greve no IBAMA, nós estamos com problema na Receita Federal, nós estamos com problema no Tesouro Nacional, nós estamos com greve nas universidades. Então, essa questão do corte de gasto tem que ser feita de forma seletiva, qualificada, é um processo, não é uma visão simplista, porque nós já vimos que o teto de gasto naufragou na saída. Então, nós precisamos construir, mas nós precisamos aprimorar o discurso. Esse país precisa crescer para resolver a crise fiscal. Precisa de investimento para poder ter receita e melhorar a relação dívida-PIB. E aí eu acho que de tudo que está acontecendo no Brasil, nós recuperamos 60 bilhões de dólares em 1 ano e meio de reservas cambiais que nós tínhamos perdido. Batamos recorde de superávit comercial. Estamos batendo de novo o recorde de exportação. Nós não temos por que ter a segunda maior taxa de juros real do planeta. Eu não vou propor aqui nenhuma saída simplista, porque é muito complexo e muito difícil. Mas nós precisamos discutir isso para saber, porque o nível de indexação é muito, o resíduo da indexação ainda é muito alta no Brasil. A inflação inicial ela ainda está muito presente pelo longo passivo de hiperinflação. Nós precisamos aprofundar essa discussão,
porque tem toda a razão os empresários. Nós precisamos de uma taxa de juros mais competitiva, é o custo do capital. Eu quero terminar só dizendo o seguinte, eu queria prestar minha homenagem aqui à minha querida professora Maria da Conceição Tavares, que faleceu nessa madrugada. Eu a conheci, o primeiro artigo que eu escrevi no jornal na época, era o jornal Movimento, eu escrevi numa palestra que ela tinha dado. Em 77 eu participei da tese com ela de livre docente, na tese dela. Depois ela foi minha assessora, imagina até a Conceição de assessora, imagina o que era a assessoria e o debate que ela promovia em 2002, quando ela estava no Senado. Depois eu dei meu gabinete, quando eu deixei de ser deputado, fui vice do Lula lá em Brasília. Eu tenho uma profunda admiração, e o que mais me chamava a atenção é que ela era brasileira por opção, e defendia o Brasil tanto, muito mais de muita gente que nasceu aqui, não tinha o mesmo amor que ela tinha pelo país, muita integridade e muita coragem intelectual. Então eu termino, eu não vou pedir um minuto de silêncio, eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu nunca falo palavrão, mas vou repetir, minha querida Conceição. Mercadante, vá a merda de pedir minuto de silêncio para mim. Uma grande salva de palmas para ela. Obrigado. Luiz, bem lembrado, Maria da Conceição, ela marcou uma geração de jornalistas a qual eu pertenço. Realmente eu não sabia disso, tristíssima notícia. Reitero também minha homenagem a ela, sobretudo pela maneira como ativa como ela participou do debate público brasileiro numa fase decisiva. Tinha o Menin ainda inscrito. Menin, eu vou ser aquele cara que tem lá na CNN no ponto, tá? Encerra, que fica no ponto da gente. Ô, presidente, nós concordamos em tudo, tá? O Banco Central Independente é fundamental, não podemos fazer nada de artificialismo, isso aí é concreto. E também não queremos, viu, secretário Dari, queremos a meta, como? Não queremos também, queremos combater o déficit, mas isso para mim já não é conversa, está liquidada essa fatura. Que a gente tem que ter discussão da complexidade técnica de uma taxa Selic, viu, presidente, em relação às NTNBs longas. Isso é muito técnico, né? Muito difícil para as pessoas, de um modo geral, entenderem. É mínimo, quer dizer, uma NTNB da 6 e pouco, hoje é assustador, quando o André fazia os debates da vez, não era, mas hoje é assustador para nós. E eu vejo o seguinte, com muita liberdade, você já me falou isso, André, quais são os setores que estão pagando o preço mais elevado para aquilo? Quem que está perdendo investimento? Quais são aquelas empresas que fizeram CAPEX a 2 e, de fato, levaram surpresa danada? Então, isso precisa ser discutido e entender a economia real. Eu acho que essa discussão é fundamental no momento que nós estamos vivendo, gente, porque essa economia é muito grande, essa máquina gigante, tem especificidade, tem complexidade, tem lá o nosso agronegócio que está bombando, mas tem outros setores que estão passando por mais dificuldade. Então, essa discussão precisa ser feita sem subsídio. Não estou querendo sem artificialismo. Pode ser feita de forma inteligente e com todo o subsídio do BNDES é muito bem-vindo quando é necessário, mas essa economia não vai precisar. Nós precisamos discutir isso. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção em nome dos participantes.